Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre outra ideologia dentro da história que está muito presente, que poucas pessoas reconhecem, que poucas pessoas observam, mas que molda muito a maneira de nós observarmos a história, principalmente naquilo que se trata a respeito da história sagrada, ou seja, da história bíblica. Então vamos lá. O positivismo histórico, essa maneira de olhar para a história a partir da observação positivista, é uma maneira ideológica. Por quê? Porque ela idealiza a história sempre a partir de um documento. E esse documento, ele tem que ser escrito. Os positivistas, eles surgem ali em meados do século XIX, início do século XIX, com a ideia da história, ela necessita ter um documento formal, um documento que ateste aquele evento. Os documentos históricos, eles são extremamente importantes para nós olharmos a história, pois confirmam vários eventos, mas há elementos que nós não temos documentos escritos, digamos assim, formais, ou um livro de história que narre aquilo. Os positivistas, eles querem documentos escritos, tanto é que o período histórico que antecede a história, eles chamam de pré-história. Por que uma pré-história? Porque não tem registro escrito. E para os positivistas, só existe história se existe um documento escrito que ateste aquele evento. Por que isso é um problema? Olha para a história bíblica, por exemplo. Nós temos fontes escritas que atestem o dilúvio da maneira que as Sagradas Escrituras narrou. Nós temos um documento oficial, como por exemplo, um jornal da época. Nós temos um documento de algum rei falando para se protegerem do dilúvio que estava vindo. Nós não temos estes tipos de documentos quando se trata a respeito de eventos históricos que estão narrados nos primeiros capítulos das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas, a partir do racionalismo e do cientificismo dentro da história, acreditam ser necessário um documento como esse para atestar a veracidade daquela história. Porém, há algo que é maior do que um documento, que é a tradição. A tradição, ela é maior do que um documento histórico. Por quê? Vamos lá, pegar o dilúvio, o exemplo do dilúvio aqui. Noé. Há uma tradição milenar, desde Abraão, uma tradição judaica que confirma a existência de Adão. Já fazem milhares de anos que pessoas acreditam na existência de Noé. Falei Adão, perdão, é Noé. Depois, esta tradição, ela também foi para a tradição da Igreja Católica. Todos os membros desta igreja acreditam e acreditaram ao longo de milhares de anos que Noé existiu. Agora, nós temos uma certidão de nascimento de Noé, nós temos a certidão de casamento de Noé, nós temos a certidão de óbito de Noé. Nós não temos esses documentos. Ah, então Noé não existe, Noé é uma história, Noé é um mito. Peraí, como assim? Você está dizendo que um documento ele é mais importante do que uma tradição inteira? E aí eu pergunto, o que é mais fácil falsificar? Uma tradição milenar ou um documento histórico? O que é mais fácil falsificar? Vamos pensar agora, logicamente. Com certeza você vai me dizer que é mais fácil nós adulterarmos um documento histórico, sei lá, aparece um documento histórico dizendo que Noé não existiu. O nome não era Noé, era Noam, sei lá. Enfim, é mais fácil aparecer um documento e você falsificar este documento do que uma tradição gigantesca, uma tradição milenar. Pegamos o caso aí do Dan Brown, lá, sobre os segredos da igreja, de que Jesus seria casado. Aparece agora, digamos que hoje, apareça uma certidão de casamento de Jesus com Maria Madalena. Olha só, eu sou o historiador que encontrei e atesto que Jesus e Maria Madalena eram casados. Peraí, esse documento apareceu agora, depois de 2000 anos. Mas nós temos uma tradição que dura 2000 anos, que vem narrando que Jesus não casou com ninguém e que não teria nenhum problema Jesus ter casado. Se fosse para ele casar, ele teria casado. A questão é que Jesus não casou. Só que as pessoas querem colocar isso dentro da cabeça. Qual seria o problema que Jesus tivesse casado? Enfim, apostólico, qual seria o problema apostólico? Nenhum. A questão é que Jesus não casou. Não casou. E aí aparece uma fonte histórica, eu atesto, sim, Jesus casou. Para, gente.
Isso aí é besteira. Nós precisamos olhar para essas inovações históricas, para essas novas narrativas, para esses documentos adulterados, sempre olhar qualquer ideia nova e comparar com a tradição. Se a tradição confirma, está certo. Se a tradição não confirma, então é besteira. Por exemplo, negar o dilúvio. Veja, nós temos tradições mitológicas em todas as civilizações antigas da Europa, da Oceania, da África, da América, que atestam, da Ásia, que atestam que o dilúvio aconteceu, que ocorreu uma inundação global. Olha, eu tenho um mito nos maias, eu tenho um mito nos tupinambás aqui no Brasil, eu tenho mito na Grécia Antiga, em Roma, nos nórdicos, nos vikings, eu tenho a mitologia em povos do Congo, eu tenho mitologia nos povos da Indonésia, eu tenho a mitologia do dilúvio na mitologia hindu, na mitologia japonesa, chinesa. Peraí, então quer dizer que todas estes povos, eles desenvolveram um mito parecido e que inventaram da cabeça deles e que isso tudo é criação da cabeça? Porque não há nenhum documento que ateste, pois não há um jornal da época, não há uma fonte escrita da época. Então a gente precisa sempre pensar dessa maneira. O que é mais fácil adulterar? Um documento histórico ou uma tradição? Claro que um documento histórico, pois uma tradição que já dura milhares de anos, ela confirma a veracidade daquele fato. Inclusive há aquele ditado, né, que mentira tem perna curta. Então uma mentira, ela não consegue se sustentar por muito tempo. Ela pode se sustentar por 50 anos, talvez dura 2 gerações. Agora, mais do que isso, não. Porque sempre vai se pesquisar e vai se encontrar a verdade. Agora você tem uma tradição milenar de vários povos que atestam que ocorreu em um certo momento da história uma inundação global. Você vai dizer que isso é um mito? Você vai dizer que isso não é verdade? Então nós precisamos romper com esta outra ideologia dentro da nossa cabeça e começar a observar a história de uma maneira lógica, dar mais valor para aquilo que os antigos falaram e matar um pouco esse cronocentrismo de achar que nós somos os grandes descobridores de tudo. Então quer dizer que agora o ser humano aprendeu. É uma certa arrogância também, porque a gente diz assim, eu aprendi agora. Todo mundo que viveu antes está errado. É agora que nós sabemos a verdade. Então há um cronocentrismo da época agora contemporânea de achar que nós somos a última bolachinha do pacote, que nós somos a geração mais desenvolvida de toda a história porque você está vendo esse vídeo por causa de um telefone, porque tem um avião, porque tem computador. Gente, isso é balela. Isso é balela. Nós precisamos olhar para a história da maneira lógica, da maneira certa. Então, nunca sobreponham um documento acima de uma tradição.